já em Provérbios, capítulo 23, no versículo 17. Provérbios, capítulo 23, versículo 17. Provérbios é facinho, né? Depois de Salmos, vem Provérbios. Salmos é no meio da Bíblia, não tem nem como errar. Você basear assim o meio, você abrir a Bíblia, você já vai cair em Salmos. E sabe, você já não cai até em Provérbios mesmo. Mas se for em Salmos, aí vai um pouquinho para frente, já é Provérbios. Capítulo 23, o versículo é o 17. Em nome de Jesus. E nós estamos aí num propósito, desde a Santa Ceia, que nós estamos chamando de terminando bem. Para quê, pastor? Para terminar bem mesmo esse ano. Vai ser 2 meses de propósito, vai ser 2 meses que nós vamos estar na fé. Um mês, esse primeiro mês vai ser terminando bem, até a próxima Santa Ceia, que vai ser a última do ano. E a partir de lá, então, nós começamos mais um mês de propósito, começando bem. E cada semana vai ser aqui um ato de fé. Diga glória a Deus. Semana passada já começou assim, terminando bem com Deus. É o primeiro, né? Se nós não estivermos terminando o ano bem com Deus, não adianta. O resto você pode estar bem com todo mundo, mas não vai estar bem do jeito que tem que estar. E agora nós vamos começar hoje, já inclusive daqui a pouquinho, eu quero fazer uma unção sobre todas as famílias. Até pedir que você trouxesse os filhos, que você trouxesse lá marido, esposa, quem é casado. Pastor, mas mora longe, traga pelo menos uma foto daquela pessoa, traga pelo menos uma peça de roupa daquela pessoa, que essa semana inteira vai ser o nosso propósito pela família, amém? Essa semana vai ser terminando bem com a família. Olha que privilégio, eu não estava nem marcado, daqui a pouquinho eu vou falar para você. Hoje que nós estamos começando esse propósito, estou com a minha família inteirinha aqui. Que benção. E Deus me deu esse privilégio. Daqui a pouquinho eu vou falar mais para você. Eu quero fazer uma unção sobre todas as famílias. Amém? Se você, pastor, não deu para trazer meu filho, então faz um ato de fé, volta no culto da tarde. Amém? Por que não? Né? Quantas vezes, às vezes, nós voltamos num lugar, 1, 2, 3 vezes, porque precisa. Esqueci um documento, você vai lá, já aconteceu com você? Chega lá, tá tudo aqui, mas ainda faltou um negócio. Olha você voltando lá de novo. E tem que voltar, não tem? Uai, faltou um filho, faltou um marido, o pastor não sabia. Volta, né? A bênção vai estar aqui te esperando em nome de Jesus, amém? E aí vai ser a semana inteira aí nesse propósito, terminando bem com a família. Essa primeira semana foi a oração na madrugada. Quem estava recebendo as orações da madrugada aí? Glória a Deus. Essa semana vai ser o jejum. Já já eu te explico mais. Vamos entrar aqui na palavra. Provérbios capítulo 23, versículo 17. Quem achou aí, diga amém. Está ali na tela também. Curve a sua cabeça mais um instante. Jesus, eu sei que o Senhor já está aqui, eu sei que o Senhor já tem falado ao nosso coração, Espírito Santo. Mas eu peço mais uma vez, pela tua misericórdia e graça, usa a minha vida, meu Deus. Que eu seja aqui nada mais do que um simples instrumento nas tuas mãos, para dar resposta ao coração do teu povo, ao nosso coração. Porque, como eu disse aqui, é do que sai da boca do Senhor que nós vamos viver. Então, não seja aqui o que sai da minha boca, mas o que sai da boca do Senhor, que entre no coração desse teu povo. Ô meu irmão, diga para Jesus agora: Senhor, fala comigo. Eu preciso dessa palavra do Senhor. Eu preciso da palavra que sai da tua boca, que me dirige, que me conduz, que me guia, para que eu possa terminar bem esse ano e daqui para frente terminar bem a minha vida. Porque terminar bem a vida é terminar na presença de Deus. É isso que nós desejamos. Fala conosco, Pai. E eu digo: Satanás, você e os seus demônios, pega tudo que é seu, vai embora, bata em retirada daqui, porque você não vai atrapalhar o que Deus tem para falar aqui hoje. Meu Deus, tenha toda a liberdade, nós damos ao Senhor toda a liberdade, em nome de Jesus. E todos digam amém e graças a Deus. Então vamos lá, Provérbios 23, 17, diz assim, ó: não tenha o teu coração inveja de quem? Dos pecadores, mas ele diz, antes, né? Ser no temor do Senhor todo dia. Irmão, olha, isso aqui acho que não tem maneira de ser mais direta. Tenho certeza que Deus está falando com pessoas aqui hoje, e por esse dia você ficou meio revoltado aí. Por quê, pastor? Você começou a olhar para a direita e para a esquerda. Você começou a dizer lá: ó fulano, não faz nada certo, faz tudo errado, anda com a vida toda torta aí, e está lá se gabando, comendo do bom e do melhor. Olha o outro lá: eu estou aqui, eu busco a Deus, eu tenho procurado agradar a Deus, eu tenho procurado servir a Deus. E olha a minha vida, olha a minha situação, olha o que eu estou passando hoje. Eu falo para você, se isso não aconteceu com você,
vai acontecer. E se você perguntar para mim se eu já teve esse tipo de pensamento, eu falo para você que eu já tive. Eu já passei por isso. E se você falar que nunca teve, parabéns. Você já está melhor do que qualquer outro para ir para o céu. Porque existe um momento da nossa vida que o diabo tenta começar a comparar a nossa vida com a vida de quem está lá no pecado, quem é ímpio, de quem está lá fora. O diabo ele tenta, não estou dizendo que ele vai conseguir, mas ele tenta. Lá no Salmos 73, se eu não me engano, a Bíblia fala de um salmista, foi um homem de Deus, inclusive escreveu muitos salmos, mas ele teve um momento assim. O Salmo 73 ele diz assim, que os pés dele quase se desviaram quando ele começou a olhar para a prosperidade do homem mau que estava no caminho dele. Ele foi indo nessa luta, ele conta ali como se fosse um testemunho, ele começou a ficar doido, ele começou a se revoltar, até que ele entrou no templo. A Bíblia diz que ele entrou na casa de Deus. E ali, não estava preparado não, segura que nós já vamos voltar. Para mim não errar, isso aqui é muito importante que eu vou te falar hoje. E se você não passou por um momento desse, pode ser que você venha passar. Pode ser que você esteja passando hoje, que é Deus que dirige a palavra. Eu não tinha preparado isso aqui não. Mas vamos lá, rapidinho. Olha só isso, eu vou tentar ler o mais rápido possível aqui. Para que a gente não volte lá onde nós estávamos. Ele diz assim, Salmo 73, quem achou aí diga amém. Está pertinho, mas segura aí o provérbio que nós vamos voltar. Ele começa dizendo, verdadeiramente bom é quem? É Deus, para com Israel e para com os limpos de coração. Ele já está falando a conclusão que ele tinha chegado, mas ele conta o testemunho dele agora, versículo 2. Quanto a mim, os meus pés quase, o quê? Se dizia, olha isso, irmão. Eu estou falando aqui não é de qualquer um não, eu estou falando de um homem de Deus. Asaf foi um homem de Deus. Asaf deixou vários salmos escritos aqui, e por o homem ter acesso, se alguém, um dos escolhidos para escrever a palavra de Deus, ele não era qualquer um não. Ele fala assim, pouco faltou para que se escorregassem os meus, e foi por isso aqui, E talvez esteja falando a pessoas que estão por isso aqui, estão quase para deixar se levar por uma revolta. O diabo talvez está quase te convencendo que não está valendo a pena servir a Deus, que não vale a pena ser de Deus, que não vale a pena buscar Deus. O diabo talvez esteja quase conseguindo essa tentativa dele aí de convencer que lá fora é melhor, que o pecado é melhor, que a vida errada é melhor. E muitos estão passando por isso. Olha o que aconteceu, versículo 3. Pois eu tinha inveja de quem? Olha lá, o que nós lemos lá? Não tenha inveja do pecador. Ele disse, eu comecei a ter. Eu comecei a olhar o pecador crescendo, o carrão, a casona dele. Comecei a olhar o pecador, não ficava doente. Até isso eu já ouvi. Ai, pastor, fulano bebe igual um condenado, um pé inchado, e não tem nada. Já viu isso? Bicho ruim, não come, bebe mais do que come. E não tem nada, não tem problema nenhum. Eu aqui, pastor, cuido da minha alimentação, busca a Deus, luta. Só vivo doente, é uma luta. Calma lá. Ele fala assim, eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque, olha só isso, não há apertos na sua morada. Eu vivo aqui um aperto tremendo, é vendendo um almoço para comer a janta, é aquela luta, é aquela batalha, eu olho lá e não tem aperto, pastor. Olha só isso. E diz assim, mas firme está a sua força. 5, não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como os outros homens. Quer dizer, ela é pecador, faz tudo errado, mas não passa por luta nenhuma, parece que para ele dá tudo certo. Ele foi deixando isso entrar no coração. Eu vou tentar resumir aqui, como eu falei, você não estava preparado, Mas ele fala no versículo 16, pula lá para o 16. Quando eu pensava em compreender isso, fiquei de sobremodo o quê? Perturbado. Quando ele começou, irmão, a ficar questionando essas coisas, ele foi deixando isso entrar no coração dele, e ele confessa, eu fiquei perturbado. Cuidado, hein? Talvez você esteja desse jeito hoje. Talvez você esteja por um pouco, como ele mesmo diz, para entrar no seu coração uma revolta e Satanás te ganhar. E o diabo querer mostrar para você que ele ou ela está melhor que você. Cuidado.
Ele começou a ficar questionando e mastigando e remoendo e ruminando isso no coração dele. E ele ficou perturbado. Qual foi a salvação desse homem? Olha no versículo 17. Até que entrei aonde? No santuário deles. Então, lê comigo agora, eu quero que você leia em voz alta. Entendi eu o quê? O fim deles. Pronto. Aqui tudo se resolveu. Quando foi que ele venceu essa luta interior? Quando ele entrou no santuário. Primeiro, a casa de Deus, né? Esse lugar santo. Mas não é só a igreja, não. É a presença de Deus. Irmãos, não adianta. Se nós vamos passando os dias vão se correndo, nós não temos um momento para entrar mesmo na presença de Deus. Eu posso ser sincero com você, eu tenho falado bastante por esses dias. Aquela oraçãozinha de 5 minutos que você faz no começo do dia, de 10 minutos antes de dormir, você não consegue entrar no santuário. Alemã, você chega na porta. Nós precisamos estreitar nosso relacionamento com Deus. Para entrar no santuário tem que se dedicar um tempo. Para um pouquinho, pensa, a gente tem que se examinar essa palavra para todos nós. Esse ano, o ano está terminando, o ano está indo para o final. Qual foi o dia, né? Quando aí, puxa na sua memória, quando foi que você passou aí esse ano todo até agora? Você tirou 1 horinha para estar na presença de Deus. Você passou ali 1 hora em comunhão com Deus. Para pensar. Se examina aí. Nós temos que parar para pensar. Ver se realmente nós estamos entrando no santuário. Porque o diabo ele consegue lugar até que a gente realmente entre na presença de Deus. Você pode até ficar perturbado, angustiado, preocupado. A gente é ser humano. Isso aqui era um homem de Deus que eu estou falando. Ele estava vivendo uma luta dentro dele. Mas quando ele entrou realmente no santuário, está lá. Isso foi até quando? Até que eu entrei no santuário de Deus. Quando você entra mesmo na presença de Deus, Deus vai te mostrar uma coisa que eu estou falando desde a Santa Ceia. O que eu estou dizendo desde a Santa Ceia? Quem lembra da Santa Ceia? Quem esteve aqui conosco? Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Melhor é o quê? O fim do que o início. E ali Deus mostrou para ele uma coisa que ele estava esquecendo. E às vezes a gente está esquecendo também. O que Deus mostrou para ele? Então entendi. Eu o quê? O fim deles. É o final, meu irmão, que vai contar. Lembra que nós falamos aqui na Santa Ceia de Ezequiel capítulo 28, se eu não me engano, onde a Bíblia mostra ali que ainda que um justo tenha feito justiça durante toda a sua vida, se no final ele se afastar, o que vai acontecer com ele? Ele perde tudo. Lembra, até me usei de exemplo, vamos dizer que eu tenha vivido a minha vida toda na presença de Deus, procurando fazer justiça a vida inteira, fazer o que é certo. Se lá no final eu me afastar, o que acontece com toda aquela justiça que eu fiz? A Bíblia diz, dela não se fará memória. É jogado tudo fora. Então vamos pensar bem, o que vale mesmo? O que conta mesmo? Diga assim, é o final. É o fim. E aí que o diabo perde. Porque sim, você pode ver gente no pecado melhor que você pode ver gente na mão de Satanás melhor que você pode ver gente que não teme a Deus melhor que você, agora, por um momento. Mas o que vai contar mesmo é o quê? É o final. E quando ele entrou no santuário, quando ele entrou na presença de Deus, glória a Deus, Deus mostrou para ele, Asaf, você está preocupado com agora, mas eu estou olhando lá na frente, diga glória a Deus. Foi ali que ele entendeu o fim. Volta lá agora, volta. Olha o Provérbios agora, onde nós estávamos. Capítulo 23, versículo 17. Então ele diz, não tenha o teu coração inveja de quem? Dos pecadores. Antes, o que ele fala? Sê no temor do Senhor, todo dia. Irmão, continua temendo a Deus todo dia. Não tem inveja de quem está fazendo errado, não. Ele parece que pode estar melhor que você. Pode parecer que está melhor do que você hoje. Pode parecer que está se dando bem. Pode parecer que para ele não tem problema algum. Parece que com você só tem luta. Parece que só para você tem batalha. Mas fica no temor de Deus.
Minha irmã, meu irmão, você pode estar passando a maior luta da sua vida hoje. Fica no temor de Deus. Não perca o seu temor a Deus. Guarda o seu temor às coisas de Deus. Guarda, porque você tem uma garantia. E qual que é essa garantia? Olha o versículo 18. Porque deveras há o quê? Um fim bom. Diga glória a Deus. E o que importa? O que no final importa? É o fim. Deus está dizendo, olha, não tem inveja do ímpio não, como o Asaf fez, né? Ele teve aquele momento ali de perturbação, ele começou a questionar, ele começou a se revoltar dentro dele, mas quando foi que ele resolveu isso? Quando foi que Deus tirou isso dentro dele? Deus levou ele para o santuário, ele entrou no santuário e Deus mostrou o quê? O fim. O fim. Irmão, nada se compara com o final. O que Deus tem preparado para nós, e quando eu falo do fim, eu não estou nem falando da glória, eu não estou nem falando do céu, eu não estou falando da Nova Jerusalém, que só isso já bastaria, diga glória a Deus. Só isso já bastaria, irmão, permanecer no temor de Deus todo dia, ainda que fosse para sofrer, ainda que fosse para passar por luta, ainda que fosse para passar por batalha, ainda que fosse para ser a pessoa mais pisada da face dessa terra. Lá no final, se fosse para ir para a glória, ainda valeria a pena, diga glória a Deus. Quando você chegasse lá, você ia falar, olha, valeu tudo a pena, eu passaria de novo, só para estar aqui, de tão maravilhoso que vai ser. Você crê nisso, sim ou não? Vai ser tremendo. Nem se compara o que há de ser revelado. E eu não estou nem falando disso, eu estou falando de um fim ainda para esse tempo. Eu estou falando de um fim ainda para esse tempo, é para agora. Que se você permanecer no temor de Deus todo dia, Deus está dizendo aqui, olha, versículo 18, porque deveras há um fim bom, e não será malograda a tua o quê? Esperança. Como eu amo essa palavra. O que significa ser malograda? Não será adiada, não será decepcionada, não será perdida a tua esperança. Diga glória a Deus. Você está esperando em Deus? Fica no temor do Senhor todo dia. Você vai ver gente de um lado, você vai ver gente do outro, que parece que está melhor, que parece que está melhorando, parece que só você está vivendo aquela luta e o outro lá está vivendo regalia, parece que ele não tem problema nenhum, parece que ele não tem luta nenhuma, e você que serve a Deus, parece que está aí sofrendo. Mas Deus está dizendo, olha, tem um fim bom aí, porque deveras há um fim bom, e a tua esperança não será decepcionada. Amém, Jesus? O que você espera para o final? Para um pouquinho aí. Pensa aí, reflete aí. Como que você quer terminar essa vida aqui? Eu estou falando da glória, não. Glória é uma coisa mais importante que tudo isso que eu estou falando. Mas vamos pensar no menor, para a gente depois pensar no maior. Hoje, essa vida, como que você espera terminar? Meu irmão, vai chegar uma hora que eu vou falar para você que o percurso não vai ter importado. O que vai importar vai ser o final. Diga glória a Deus. Vai ser o final. E tem muita gente que está esquecendo disso, está esquecendo de olhar para o final. Deus prometeu um fim bom, mas Deus não disse que no meio seria tudo bom. Deus garantiu que o fim seria bom, mas Deus não disse que o no meio ia tudo também ser mil maravilhas. Eu sempre lembro do povo de Israel. Deus tirou o povo de Israel do Egito para levar eles para onde? Para a terra prometida, para Canaã, terra que mana leite. Quer dizer, Deus falou do percurso e só falou do fim. Deus prometeu um fim bom, sim ou não? Só que Deus não falou que seria no meio. E no meio, irmãos, eles passaram por deserto, passaram por luta, passaram por batalha, passaram por fome, por sede. Só que eles não entenderam. Eles não estavam de olho no fim. Qual foi o resultado? Toda aquela geração se perdeu. Porque eles achavam assim. Teve uma vez, a Bíblia diz que eles chegaram num lugar chamado Elim. Elim era no meio do deserto um oásis. Tinha lá 12 fontes de água fresca, 70 palmeiras. E a Bíblia diz que eles ficaram ali por um tempo, Deus deu para eles um refrigério, chegou depois no outro dia, Moisés falou, agora vamos continuar, que a gente precisa chegar até Canaã. E eles não queriam não, queriam ficar por ali mesmo.
Ah, por quê, pastor? Eles esqueceram que o que Deus prometeu estava no final. Amém, Jesus? Eu digo mesmo para você, o que Deus prometeu está no final, está no fim. Creia que a tua esperança não vai ser decepcionada. Creia. O que Deus prometeu para você no final é melhor do que você pode imaginar. Mas às vezes quando a gente vê o percurso, a gente não consegue acreditar. Às vezes no meio do caminho, pelo que a gente está vivendo no momento, às vezes fica difícil acreditar no final. Eu compreendo. Então o que eu tenho que fazer? Entra no santuário que Deus vai te mostrar o fim. Diga glória a Deus. Entra na presença de Deus, que Deus vai trazer alegria de volta ao seu coração. Ele vai te mostrar lá na frente. E talvez o que você está vivendo hoje, fica difícil você acreditar que Deus tem lá no final. O povo de Israel foi assim. Por isso eles perderam a bênção. Só entrou na terra prometida Josué e Caleb, porque foram os dois únicos que acreditaram no que Deus tinha falado. Eles disseram para o povo: olha, Deus falou que ia dar para nós a terra, vamos firme, Deus vai dar. Eles foram os únicos que tiveram um espírito diferente. O restante morreu no deserto. Olha, pastor, se você ficar olhando só para a situação que está hoje, você vai morrer nela. Se você ficar olhando só para o que você está vivendo hoje, você vai morrer nisso aí. O diabo vai conseguir te convencer, você vai largar a mão de tudo, sendo que o final estava próximo ali, algo grande que Deus tinha preparado para você. Diga glória a Deus. Amém, Jesus? Eu creio que eu não cheguei no final. Tem muito ainda. Vou falar para você, eu estou vivendo hoje, há um tempo atrás, o que eu vivia, o momento em que eu estava, não dava para enxergar esse momento de agora. E eu tenho certeza também que daqui a um tempo, o que vai vir, o que eu estou vivendo hoje não permite que eu venha enxergar o que há de vir. Mas então eu tenho que confiar em Deus. Eu tenho que me segurar aqui e falar: Deus, eu posso não estar enxergando o final, mas eu confio no Senhor, que ainda que eu esteja vivendo hoje, esse momento, essa dificuldade aqui, lá no final vai ser bom e não será adiada a minha esperança. Diga glória a Deus. Confie em Deus. Não para de lutar não para de trabalhar não. Pastor, não está do jeito que eu gostaria ainda. Então tá bom, vai buscando. Vai clamando, vai melhorando, vai se preparando, para que quando chegar aquele final, você esteja pronto, preparado, abençoado, você possa entrar naquela terra que Deus prometeu. Diga glória a Deus. Quer ver uma coisa? Vamos rapidinho para a gente não demorar muito na mensagem. Abra sua Bíblia lá em Jeremias. Jeremias no capítulo 29. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Jeremias capítulo 29. E meu irmão, deixa de ser bobo. Fala assim, deixa de ser bobo, porque às vezes a gente fica meio bobo mesmo. A gente começa a olhar para a situação que a gente está, a gente começa a se comparar com os outros, a gente começa a deixar entrar no coração uma revolta: mas eu estou orando, não está adiantando nada, mas eu estou buscando a Deus, não está adiantando nada. O que adianta eu me privar do pecado, me privar dos prazeres desse mundo, sendo que olha a vida que eu estou vivendo, olha a vida que eu estou levando. Meu irmão, Deus está garantindo que no final vai ser melhor para você. Diga glória a Deus. Que vai valer a pena tudo que você está fazendo. Fica firme aí. Guarda o seu coração, guarda a palavra de Deus. Guarda. Deus está prometendo para você que não será adiada a sua esperança. Fica no temor de Deus todo dia, não tem inveja do ímpio não. Meu irmão, se você parasse um pouco e meditasse no final do ímpio, você não teria inveja, você teria dó. A verdade é essa. Vê uma pessoa hoje tão bem, é como a Bíblia diz, você vai lá, trabalha, enche o seu celeiro e diz lá: puxa, agora tem bastante, posso me regalar, posso deitar. E Deus fala assim: louco, essa noite pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Você está preocupado com agora? Você é doido. Você já está sendo avisado que no final, o final é o que vai importar. Você está preocupado com agora? Isso é loucura aos olhos de Deus. E é mesmo, se a gente for parar para pensar. Isso é loucura. O Salomão lá em Eclesiastes, o Salomão diz assim: olha, eu percebi na sabedoria que Deus deu para ele, ele falou assim: ó, eu percebi que tudo nesse mundo aqui é vaidade, é loucura, é igual correr atrás do vento. Porque o que vai valer mesmo é o quê? É o final. E ele fala assim, ó: o sábio, o rico e o poderoso vai para o mesmo lugar que o pobre, o miserável e o tolo. Salomão, Deus deu uma sabedoria para ele tão grande que ele foi pensando, ele viu que o que na verdade não valia, tudo que se valia nesse percurso aqui, não se valia de nada. O que importava era o quê? Era o final. Todo mundo ia para o mesmo lugar.
Presta atenção nisso. Olha o que Deus vai dizer aqui, Jeremias capítulo 29. Abra sua Bíblia lá. Antes da gente ir para o versículo 11, deixa eu ler com você bem rapidinho o versículo 4. Aqui fala, nessa passagem, fala quando o povo de Israel foi levado como preso, cativo, lá para a Babilônia. Desobedeceram a Deus, fizeram o que não agradava a Deus. Deus permitiu que eles fossem levados para a Babilônia, nessa época como cativo. E olha o que Deus vai falar para eles. Versículo 4, Jeremias 29, 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para onde? Para a Babilônia. Aquilo tudo está acontecendo com a permissão de quem? De Deus. Deus está dizendo, eu permiti que saísse de Jerusalém, lugar santo, para a Babilônia. A Babilônia representa mundo, né? Pecado. Eles estavam num lugar difícil. Ali era difícil para servir a Deus. É só você ler Daniel. Daniel teve que tomar uma decisão muito firme lá na Babilônia para continuar sendo de Deus, para permanecer no temor de Deus, porque era um lugar cheio de pecado. Era um lugar terrível. E olha o que Deus vai falar para eles agora. Lá no versículo 5, né? Eu vos fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. 5. Edificai casas, habitai nelas, plantai jardins e comei o seu fruto. 6. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, tomai mulheres para os vossos filhos, dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e diz assim, ó, multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Olha para o pastor agora. Deus estava mandando eles fazer isso aonde? Em Jerusalém ou na Babilônia? Na Babilônia. Presta atenção nisso. Deus permite que eles vão para a Babilônia, lugar difícil, lugar onde eles eram estrangeiros, não era a terra deles, não era onde eles estavam bem. Ali eles eram estrangeiros. Deus diz, aí vocês estão na Babilônia? Estão. E agora? Ah, Deus, agora a gente vai esperar até a gente voltar para Jerusalém, até a coisa ficar melhor. Não. Aí na Babilônia, Deus falou assim, ó, edifica a casa, mora na casa, planta a vinha, come o fruto da vinha, casa, você tem filho, dá uma esposa para o teu filho, você tem filha, dá um marido para sua filha, e cresce e multiplica. E aí na Babilônia, ele diz, multiplicai-vos e não vos diminuais. Aonde? Na Babilônia. Ô irmão, presta atenção nisso aqui, eu estava lendo isso, Deus falou muito ao meu coração. Tem gente que está esperando lá na frente, né? Ah, quando eu tiver, quando a minha situação for melhor, quando Deus me abençoar do jeito que Ele prometeu, aí eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou isso e aquilo. Não, meu irmão. Você está numa Babilônia hoje, você está num momento difícil hoje, Deus está dizendo para você, não é para você diminuir. Enquanto não chega aquele fim que Deus prometeu, que Ele prometeu, diga glória a Deus. Enquanto não chega aquele fim que Deus prometeu, aonde você está, cresce. Aproveita para aprender, aproveita para crescer na presença de Deus, aproveita para melhorar na presença de Deus. Amém, Jesus? Pastor, ainda não está do jeito que eu gostaria, também não está do jeito que eu gostaria, não. Só que se você for esperar para se alegrar só lá no fim, irmão, você não vai viver nada de Deus. Aliás, aquele fim que Deus tem preparado para você depende de como você está se comportando agora. Depende. Esse meio aí do caminho, Deus está te observando. Amém, Jesus? Deus estava observando o Asaf. O Asaf, no meio do caminho, estava querendo desistir. O Asaf, na situação que ele estava querendo abandonar tudo. E Deus disse, o Asaf, olha para o fim. Olha para o fim, o seu fim, o fim deles. Então, Asaf, tem um fim preparado para você. Então, até chegar aqui, cresce, busca a Deus, se consagra a Deus, trabalha, se esforça. Diga glória a Deus. Que lá no final você vai estar melhor. Amém, Jesus? Tem gente que emburra, só para você entender mais ou menos o que eu quero dizer. E ela fala assim, enquanto não tiver do jeito que eu quero, também não vou mais buscar Deus, não vou mais servir a Deus, que até agora estou orando, Deus não fez nada. Você vai morrer aí. Você vai morrer igual o povo de Israel, no deserto. Porque, meu irmão, Deus prometeu que o fim seria bom. Diga glória a Deus. Deveras tem um fim bom. Mas o meio do caminho serve para que a gente possa crescer, para que a gente possa melhorar. Deus falou assim, olha, vocês estão na Babilônia,
Mas não é porque vocês estão na Babilônia que vocês têm que ficar aí parados, esperando chegar o que eu prometi. Aí na Babilônia, cresce, se multiplica e não diminui não, diga glória a Deus. Está difícil agora? Aproveita para orar mais. Está difícil, aliás, é nos momentos mais difíceis que a gente mais ora. Não é quando tudo está bem, não. Está difícil agora? Aproveita para você buscar mais, para você se consagrar mais a Deus, para você jejuar mais. Amém, Jesus? É agora, meu irmão, esse é o momento de buscar. Na Babilônia era o momento deles crescerem, diga glória a Deus. Porque o que Deus tinha preparado era grande. Olha só, presta atenção, pastor. Se ali na Babilônia eles desistissem, desanimassem, por causa da situação, eles não estavam no seu país, eram estrangeiros ali. Quando Deus permitisse que eles voltassem para Jerusalém, você vai ver aqui que Deus ia permitir, eles seriam um povo fraco, um povo pequeno, um povo que deixou de crescer, um povo que não casou, um povo que não teve filhos. Como é que ia voltar um povo lá? Um exemplo, né? Saiu o povo de 1 milhão de pessoas. Como é que voltaria um povo de 100 pessoas para ocupar aquele lugar tão grande que Deus tinha? Está entendendo? Cresce agora. Se você crê que o que Deus tem para você é grande lá na frente, então cresça agora. Para que quando chegar aquele fim que Deus prometeu, você possa ocupar ele. Você possa estar preparado para ele. Diga graças a Deus. Amém, Jesus? Deus falou, olha, vocês estão na Babilônia, mas não diminui não. Está lá, ó. Multiplicai-vos. E não o quê? E não diminuais. Não vos diminuais. Aí ele continua, né? O versículo seguinte, ele fala assim, 7, procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis o quê? Paz. Sabe o que Deus está falando? Olha, se adapta à situação que você está agora. Deus não está falando para você se conformar. Eu até coloquei aqui, ó. Deus não está dizendo para a gente se conformar, fazer o quê? Eu estou nessa situação, eu vou aceitar, eu vou ficar por aqui mesmo. Não. Deus não estava dizendo para que eles se conformassem. Deus estava dizendo para que eles se adaptassem ali e crescessem ali. Diga glória a Deus. Você está numa situação difícil hoje, você está num momento de luta. Para de ficar olhando para o ímpio, para A, para B. Para de ficar olhando para C, porque o que Deus tem para você não é o que tem para ele. Amém, Jesus? Olha, presta atenção. Deus não vai preparar uma pessoa para algo grande do mesmo jeito que prepara outra que não tem algo grande para ela. Então às vezes não reclama, às vezes você e eu, você que serve a Deus, você que crê que Deus tem algo grande para você, às vezes nós vamos ser provados com lutas maiores. Às vezes nós vamos ser forjados de uma maneira, num fogo mais alto. Está entendendo? Sim ou não? Ué, você não quer crescer? Você não quer ser a bênção que Deus tem para você? Então não reclame. Ah, mas o outro não teve que passar por isso que eu estou passando, mas não vai receber também o que você está recebendo. Amém? Ué, aí a gente quer, mas para ele está sendo mais leve a coisa. Ué, pois é. Vamos dizer assim, o Saul, para ser ungido rei, ele não teve que matar leão, nem urso, nem gigante. E foi rei também, foi ou não foi? Mas ele não foi o rei que Davi foi. Então, não reclama não. Se prepara, você está na Babilônia, busca, ora, clama. Está aí na Babilônia, ora pela paz da Babilônia, Deus está falando. Vocês estão aí na Babilônia, procura a paz da cidade onde você está. Amém, Jesus? Se alegre aonde você está. Eu queria estar lá, mas você não está ainda, se alegre onde você está agora, que você vai chegar lá, diga glória a Deus. Aliás, eu acredito que o segredo para chegar lá é se alegrar onde você está agora. Deus estava incentivando o povo a buscar a paz aonde eles estavam. Tem gente que vive ali, não, eu só vou ser feliz quando eu tiver naquele lugar, naquela posição, tiver aquele carro, aquela casa, tiver aquela solução. Meu irmão, então você vai passar a vida toda murmurando. E o povo de Israel, enquanto estava no deserto, só murmurou. Eles queriam louvar a Deus só quando estivessem lá em Canaã. Eles não entenderam a lição. Por isso que não entraram. Então aprenda. Deus está dizendo ao povo de Israel, vocês estão agora na Babilônia, então procurai a paz da cidade para onde vocês transportar e orai por ela. Por quê? Olha o segredo. Porque na sua paz, ou seja, na paz dessa cidade onde vocês estão, vós tereis paz. Irmão, é você que muda a situação onde você está. É você, aonde você está hoje, Deus te colocou agora, então busque da maneira, do jeito e na situação que você está agora. Que essa é uma preparação
para o que Deus tem para você, porque olha o que Deus vai dizer a seguir agora. Agora vem o versículo 11. Por que Deus estava mandando o povo fazer tudo isso no lugar onde eles estavam? Porque ele diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós. Ô irmão, olha pastor, são pensamentos, são planos. Deus não queria levar o povo de Israel para a terra prometida, sim ou não? Mas eles não quiseram. Tem gente que está quase saindo do plano de Deus, cuidado. Deus está dizendo, olha, onde você está agora, você tem que se adaptar e crescer, se adapta, meu irmão. Pastor, mas antes era tão bom, agora está tão difícil, se adapta aí, cresce aí na Babilônia mesmo, ora pela paz da Babilônia, na Babilônia que você está, então ora pela paz da Babilônia, busca aí onde você está, porque é daí que Deus vai te levar aonde Ele quer te levar, os pensamentos que Ele tem para você. Olha o que Ele vai dizer agora, porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos do quê? De paz e não de mal. Pastor, mas por que Deus está mandando eu me adaptar aqui? Eu vou ficar aqui? Não, você não vai ficar aí. Deus está te preparando aí. Mas para quê? Ele falou, para vos dar o quê? O fim que esperais. Diga glória a Deus. Eu creio, meu irmão. Deus não está falando para você se adaptar nessa situação, você vai ficar para sempre. Eu dizia aqui na sexta-feira que nenhuma luta é para sempre. Mas a gente tem que aprender a dar glória a Deus na luta. Deus queria que o povo de Deus aprendesse a glorificar Ele no deserto. Não porque eles iam ficar no deserto, mas porque Deus tinha preparado para eles um fim que eles esperavam. Mas Deus só podia dar para eles se eles aprendessem a adorar a Deus no momento que eles estavam. Entenda, Deus está dizendo, olha, os pensamentos que tem a respeito de vós são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E o que importa, na verdade de tudo? É o fim. Qual o fim que você espera? Para hoje aí, não sei o que você está vivendo na sua família. Qual o fim que você espera dessa situação que você está vivendo aí na sua família? Qual é o fim que você espera da situação que você está vivendo hoje no seu casamento? Qual é o fim que você espera dessa situação que você está vivendo na sua saúde? É esse fim que Deus quer te dar. Deus quer te dar o fim que você espera. Diga glória a Deus. Então creia. O que importa é o fim. Volta ao que eu disse no início. Cuidado para que você não se iluda aí com o que você está vendo à sua direita ou à sua esquerda. Irmão, onde você está hoje pode não ser um lugar que você gostaria, mas você é peregrino nesse lugar. O povo de Israel não era da Babilônia. Lá na Babilônia eles eram estrangeiros. Diga glória a Deus. Eles não iam ficar ali. Escuta, olha pastor, eu e você, nos momentos difíceis, nos desertos, nas Babilônias da vida, nós somos estrangeiros. Nós só estamos de passagem. Mas Deus está falando, olha, na Babilônia você tem que crescer. Você não vai ficar aí, mas você tem que aprender a dar glória a Deus aí. Você não vai ficar aí, mas você tem que se adaptar aí, orar pela paz aí da onde você está, porque o que eu tenho pensado para você são pensamentos de paz e não de mal. E no final é o que vai importar. No final eu vou te dar o fim que você espera. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Amém, Jesus. Vamos aplaudir Jesus por essa palavra bem forte que Ele merece. Glória a Deus.